E aí, galera, vocês que estão fazendo 29 anos, 30 anos, 31, estão mais ou menos nessa faixa de idade. Você tem as mesmas neuras que eu tenho? Que agora mesmo, nesse exato momento, eu estava terminando de trabalhar, fui regar a minha plantinha nova que eu acabei de comprar e fui fazer alguma coisa para comer, para deixar pronto para amanhã. E eu tirei da minha geladeira um pacote de merluza, e eu parei, olhei em volta assim e pensei, meu Deus, eu tenho uma casa, eu tenho plantas, eu tenho um trabalho, eu tô cozinhando pra mim, sabe? Eu tô procurando receitas e tô construindo a minha família. E é muito engraçado porque muitas vezes, eu acho que muitas vezes dos meus 25 anos pra cá, eu paro pra pensar em que momento eu cresci e virei um adulto e não me dei conta. Porque eu sou totalmente independente. E isso me assusta às vezes. Eu não sei se vocês também estão na mesma neura que eu. Acho que tem várias questões que a galera da minha idade está passando. Pelo menos eu ando conversando com os meus amigos e tem mais ou menos a mesma idade que eu, galera que é da mesma escola, né? Conheci na escola, conheci na faculdade, tem mais ou menos a mesma idade. E muitos de nós que ainda não têm filhos estão vivendo a mesma fase. Porque a maioria que já tem filho e já constituiu uma família, trabalho, acho que já não tem mais tempo para parar para pensar muito nessas coisas. Ou já aceitou e tá vivendo sua vida. Mas eu acho que a galera que tá como eu, conquistando as coisas, tem gente que tá namorando, já tá ali pensando se vai ter filho, se não vai ter filho, principalmente nós mulheres que tem aí a idade boa até os 35, mais ou menos, começa a pensar, meu Deus, mas tem tanto lugar no mundo que eu ainda não viajei, tem tanta coisa que eu ainda não conheci, mas eu também gostaria de ser mãe, mas se eu for mãe eu não vou conseguir viajar do jeito que eu gostaria, e se eu esperar muito pode ser que eu passe da época boa e não consiga mais ter filho, eu não arranje alguém, né, não arranje um pai para esse filho, porque a gente precisa do pai para fazer o filho, né? Para criar a gente sabe que não, mas para fazer precisa. Bom, nem 100% precisa, né? Porque também dá para fazer uma inseminação artificial, mas de uma forma geral precisa. E a gente desde menina, desde pequena, né, mulher desde pequena, a sociedade machista que a gente vive já ensina a gente que a gente tem que cuidar da casa, que a gente tem que jogar o lixo fora, que a gente tem que cuidar da criança, a gente tem que fazer a comida, nosso cérebro já funciona assim a mil, talvez por uma questão biológica, mas também por uma questão de criação. A gente foi criada para isso, desde muito pequenininha. E os meninos não. Os meninos, eles não têm essa pressão psicológica, a maioria não tem essa pressão psicológica desde pequeno pra ficar pendente, sabe? Ficar com tudo isso na cabeça de que ele tem que limpar a casa, ele tem que colocar comida, ele tem que trocar os lençóis da cama, ele tem que cuidar das plantas, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar dos filhos, ele tem milhões de coisas para fazer. Eu acho que os homens, eles são pressionados de uma outra maneira, principalmente na questão de tomar iniciativa, de ter um emprego, de manter a casa. Isso é muito machista, mas a gente cresceu numa sociedade machista e essa cobrança que a gente recebe na infância diz muito sobre quem a gente é agora, nessa fase que a gente começa a se desvincular dos nossos pais e ganhar nossa própria liberdade e ter a nossa casa, as nossas coisas. Eu vejo que para muitos meninos, amigos meus, quando saíram de casa, eles começaram a ver que a louça não se lavava sozinha, que a roupa não se lavava sozinha, que o lençol de cama precisava ser trocado pelo menos a cada 4, 5 meses, porque muitos é mais ou menos nesse nível. E a gente não, eu creio que a maioria das mulheres não, essas coisas já não são um tema, mas tem outras questões que a gente fica pensando quando chega na cidade, principalmente essa questão, acho que de ter filho, de, sabe, não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta. Pois é, eu tava conversando com uma amiga esses dias também e ela falou, ela tem a mesma idade que eu, e ela falou, a gente tá no retorno de Saturno. E aí eu fiquei pensando, como assim retorno de Saturno? Ela os 29, retorno de Saturno, aí a gente entrou todo um assunto místico, não sei, muita gente não acredita nisso, fala que não é ciência. Eu particularmente acredito, não ponho minha mão no fogo, não colocaria, mas eu acredito, eu acho que os astros, eles influenciam muito em quem a gente é, na nossa personalidade, nas energias do mundo. Porque se eles influenciam até no cultivo, no mar, por que eles não influenciariam na gente, sabe? Então eu fico pensando nisso, eu acho que tem total sentido. Também estão sentindo isso? Vocês também estão sentindo essa mudança de energia? Vocês também estão na dúvida se casas compram uma bicicleta? Vocês também ficam chocados às vezes quando vocês olham pra vocês mesmos e pensam, meu Deus, eu sou um adulto.
eu sou um adulto, em que momento aconteceu isso? Eu tô pagando meu aluguel sozinha, sabe? Eu já tinha muito essa consciência quando eu morava. Eu já tinha saído de casa há tempos, mas eu sempre morava com outras pessoas. E agora que eu tô morando sozinha, às vezes eu fico pensando, gente, saca? Que coisa louca, eu não preciso de ninguém. Eu já paguei 3 aluguéis do apartamento inteiro. Eu pago condomínio, eu pago água, luz, eu pago tudo, eu cozinho, eu me alimento, eu vou no médico sozinha. Eu tive uma emergência médica, eu fiz uma cirurgia sozinha. É tipo, cara, que loucura! Eu sou a minha família, sabe? Eu sei que é meio tonto isso, mas tem vários momentos em que me dá uns estralos assim e eu fico. Caraca, velho, sou um adulto. Eu tive isso algumas vezes já na minha vida, tipo, o dia que eu fui fazer minha primeira tatuagem, eu me senti muito responsável por mim e eu senti que eu podia tomar qualquer decisão pra minha vida e que eu ia viver as consequências dela. Sabe, a gente sabe de tudo isso desde o começo da nossa adolescência, mas eu acho que quando você passa dos 22, 23, não sei, acho que cada pessoa deve ter um tempo aí. Eu depois que passei dos 25, pra ser sincera, eu acho que eu senti isso mais palpável, sabe? Eu comecei a sentir que cada decisão da minha vida realmente ia ter uma consequência. E aceitar isso e até me arriscar mais. Tipo, quando eu fiz minha tatuagem, eu pensava muito, se eu fizer a tatuagem, depois eu me arrepender, eu vou ficar chorando e não sei o quê. E o dia que eu fiz a minha tatuagem, eu falei, ok, eu sei porque eu tô fazendo, eu sei o que eu quero fazer, e se der errado, eu vou ter que conviver com isso. E ok, e na verdade isso já acontece sempre na nossa vida, mas o momento em que eu lembro que eu tive consciência pra pensar assim, e eu fui lá e fiz a tatuagem e pensei, caraca, isso daqui é pra vida toda. Tudo bem que tem laser agora, mas fiquei pensando, a consequência é totalmente minha e eu tomei essa decisão sem perguntar pra ninguém, tipo, entre aspas, né? Porque eu perguntei pra muita gente o que eles achavam, qual a fonte melhor da letra, porque eu escrevi uma frase no meu braço, mas esse dia foi o primeiro dia que eu me lembro, e eu quero deixar isso registrado aqui, porque eu acho que eu não falei isso aqui ainda. Acho que esse foi o primeiro dia na minha vida em que eu me senti muito adulta e muito responsável por mim. Eu acho que um outro momento, quando eu tirei minha habilitação, apesar de que eu nunca tive carro, quando eu tirei minha habilitação, quando eu vim pro Chile, eu acho que foram os passos mais adultos que eu dei nessa minha vidinha de meu Deus, e foram os momentos que eu falei, eu sou um adulto, sabe? E eu sei que isso vem muito cedo pra muita gente. Eu vejo gente que conquistou isso com, sei lá, com 19, com 20. Tem gente que desde os 17 já tinha carro, não sei, os pais deram. Eu nunca tive nada muito dos meus pais, tudo que eu consegui materialmente eu conquistei sozinha. Mas eu não sei, pra mim foi diferente. Pra mim, a cada momento em que eu conquistei esse tipo de coisa, eu me senti muito adulta e muito responsável por mim. Eu sentia que se qualquer coisa desse muito certo ou muito errado, eu era responsável. E eu senti isso de uma maneira muito racional. Parei pra pensar nisso, assumi o risco e fui, sabe? Não vou dizer que eu não senti medo, que eu não pensei em milhões de coisas, mas eu consegui tomar essa decisão entendendo que isso ia interferir principalmente na minha vida e não na vida de outras pessoas, sabe? Que era uma decisão minha, era a minha vida, que eu era dona disso. E eu tinha que viver isso. E eu não tinha essa consciência assim tão clara antes dos meus 25 anos. Então eu acho que isso mudou. Esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre a memória e como ela funciona. Que a gente tem uma lembrança de criança, mas que cada vez que você lembra de uma situação, você grava essa memória da lembrança em cima da sua memória original. É tipo um telefone sem fio, sabe? Onde um fala a frase original, vai passando pra um, pra outro, pra um, pra outro, pra um, pra outro, e chega no final já não é 100%, sabe? Recordar memórias é assim também. Não sei onde a gente viu isso, mas a gente viu isso em algum lugar e a gente tava falando que cada vez que a gente recorda alguma história do passado, a gente reescreve essa memória no nosso cérebro. Então, pode ser que muitas das coisas que a gente lembra do passado não são exatamente como a gente lembra, porque talvez a gente já tenha reescrito isso tantas vezes, com vários níveis de maturidade diferentes, que essa história já esteja completamente transformada. Se você, sei lá, você viveu uma coisa com 5 anos, quando você tá com 10, você começa a recordar, você já vai ter um significado diferente para aquela história, porque dos 5 aos 10 você aprendeu muita coisa. Então você vai lembrar das imagens, você vai ressignificar aquela memória. E depois você vai lembrar com 15, você já tem outra cabeça, e com 20, com 25, e cada vez que você lembrar dessa situação, você vai ressignificar ela e vai gravar uma memória, uma nova memória em cima dela. Nem sei porque eu comecei a falar isso, mas porque eu fico conversando com vocês e eu penso milhões de coisas. E
E eu podia ficar falando muito tempo aqui sobre várias coisas que eu conversei essa semana. E esse canal foi criado pra isso, né? Ele chama 20 mil palavras pra eu poder vir aqui falar todas as coisas que eu tô pensando. Mas por muito tempo eu deixei isso de lado e não compartilhei com vocês os meus devaneios, as coisas loucas que eu penso. E agora eu parei de fazer a minha merluza pra vir aqui falar com vocês, porque eu fiquei muito chocada que eu sou um adulto. E eu já vou fazer 30 anos daqui a pouco, gente. Pode isso? Pois é. Se você concorda comigo ou discorda de mim, escreve nos comentários o que você tá pensando, se, sei lá, qualquer coisa relacionada a esses temas da memória. Eu até gostaria de saber mais sobre isso, se você tem alguma informação maior sobre esse tema de ressignificar lembranças do passado. Você pode escrever aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Ou me segue lá no Instagram e me chama no direct. Gente, eu não consigo responder todo mundo lá. Eu respondo todo mundo, mas não na hora, não é tão rápido. Às vezes eu leio, mas eu não respondo. Porque às vezes eu tô aqui no trabalho, ó, pá, 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 aí eu preciso ir lá no banheiro fazer alguma coisa, tipo, alguma necessidade fisiológica, eu pego o meu Instagram e eu olho e leio todas as mensagens, mas eu tenho que voltar rapidamente, porque eu tenho uma reunião. E daí eu não respondo ninguém e eu só vou lembrar de responder 2, 3 dias depois ou quando eu realmente tenho tempo. Então é isso, tá? Se vocês verem que eu vi mensagem de alguém e não respondi, não é porque eu tô sendo grossa ou porque eu não gostei da sua mensagem, é porque eu sou disléxica e ou eu tava muito ocupada. Tá bom? Então, não esquece de dar um like se você gostou desse vídeo, de me acompanhar lá no Instagram, que eu tô presente com muito mais frequência e é um contato muito mais íntimo. Então é isso, um beijo, muito obrigada e tchau, adultos, pessoas que estão vivendo crises existenciais, igual eu. Vou fazer minha merluza.